milionário, em luto, se choca ao receber visita de uma mendiga negra que mudou tudo. Carlos observava a chuva escorrendo pelas janelas de sua mansão, cada gota parecendo rimar com a dor que ele carregava dentro de si. A sala, repleta de luxo, estava tão vazia quanto seu coração. Desde a morte de Isabela, a esposa que ele amava mais do que tudo, sua vida se tornara um deserto. Os dias eram longos e as noites intermináveis, recheadas de memórias que cortavam sua alma como facas afiadas. Ele se pegava relembrando o riso dela, a forma como ela iluminava cada canto daquela casa. Mas agora, tudo o que restava era um eco. Foi então que a porta se abriu com um rangido inesperado, e uma figura surgiu à sua frente. Rosa, uma mulher negra, de roupas esfarrapadas e um olhar profundo que parecia carregar o mundo nas costas, estava ali. Sua presença contrastava com a opulência do ambiente. Carlos ficou paralisado. Ele nunca esperou uma visita, muito menos de alguém como ela. O choque em seu rosto era evidente, e o ar ficou pesado com o que parecia ser um prenúncio de mudança. "Por favor, me ajude", ela pediu, a voz trêmula, mas determinada. Carlos hesitou, a mente girando entre a compaixão e o desprezo. Ele era um homem de riqueza, habituado a se envolver com os poderosos. Não tinha experiência com a vida nas ruas, mas havia algo nela que o atraía, algo que o fazia querer ouvir mais. Rosa começou a contar sua história, o olhar ardente, os gestos dramáticos. Ela falava de vidas perdidas, de sonhos interrompidos e de uma luta diária por sobrevivência. Cada palavra parecia abrir um buraco em seu coração, e a dor dele se entrelaçava com a dela. E então, em um repente, ela revelou um segredo que fez o mundo de Carlos desabar. "Eu conheci Isabela", disse com a voz baixa. Aquelas palavras pareceram acender uma luz estranha na escuridão. Como assim? O que poderia haver entre aquilo que ele sabia sobre sua esposa e aquela mulher que mal conhecia? Rosa continuou, usando uma fragilidade que contradizia a força em seu olhar. Ela falou de encontros furtivos, de risadas compartilhadas, da presença de Isabela nas noites mais sombrias. Carlos sentiu um nó na garganta. Como alguém tão distante da sua vida poderia saber tanto sobre o amor de sua vida? Desconfiado, Carlos olhou nos olhos de Rosa. O que ela estava escondendo? Por que ela estava ali agora? O silêncio da luxuosa casa se tornara denso, como se os objetos ao redor estivessem escutando a conversa. O tempo parecia parar, e cada batida de seu coração ecoava um conflito interno. O desejo de saber a verdade versus a proteção da memória de Isabela. A tensão era palpável. Entre o luto e a revelação, Carlos se viu em uma encruzilhada: continuar trancado em sua bolha de solidão ou abrir-se para uma nova realidade que desafiava tudo o que acreditava. O que mais Rosa sabia? Essa conexão inesperada poderia ser o caminho para sua cura ou mais um golpe devastador. O capítulo daquele dia não terminaria com respostas, mas com um mistério.
A verdade estava prestes a emergir, e Carlos sentiu que a vida, em toda a sua complexidade, voltara a tocá-lo. Ele estava pronto para descobrir o que realmente ligava suas histórias e o que, de fato, havia custado a vida de sua amada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comune. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava mergulhado em suas emoções, em um conflito que o consumia. Rosa continuava a olhar para ele com intensidade, como se soubesse que estavam à beira de algo profundo. Mas, antes que ele pudesse perguntar mais, uma explosão de riso ecoou do lado de fora, interrompendo o momento tenso. Alarmado, Carlos dirigiu seus olhos para a janela, onde um grupo de jovens passava, comemorando algo que parecia tão distante de sua realidade. Uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. Ele olhou novamente para Rosa, que ainda parecia estar aguardando. Havia uma força bruta em sua expressão, mas Carlos não conseguia esquecer o eco alegre do grupo lá fora. Ele precisava saber mais. Como você conheceu minha esposa? A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de desespero. Rosa hesitou. A tensão crescia no ar, e os batimentos do coração de Carlos ecoavam como um tambor em seu peito. Ela me ajudou em um momento muito difícil. Era uma amizade secreta. Carlos arqueou uma sobrancelha, confusão misturada com raiva. Amizade? Que tipo de amizade? A dúvida o consumia. Nesse instante, um som estrondoso quebrou o silêncio da mansão. A porta da frente se abriu com um estrondo, e uma figura ameaçadora entrou. Era Tony, o advogado de Carlos, com um semblante preocupado. Carlos, você precisa ouvir isso. Ele olhou para Rosa, antes de continuar. É sobre Isabela. A revelação pairou no ar. O que poderia ser tão importante? Carlos sentiu os joelhos fraquejarem. O que aconteceu com ela? A voz dele saiu quase como um sussurro. O ambiente ficou tenso, e o coração de Carlos batia tão rápido que parecia querer escapar. Há uma investigação sobre a morte dela. As palavras de Tony eram como facadas, cortando o pouco de paz que restava. Alguém testemunhou algo. Existem provas de que ela não morreu acidentalmente. Carlos ficou paralisado. O choque o atravessou como um raio. Ele olhou para Rosa, tentando buscar respostas em seus olhos. Mas ela não desviava o olhar. Parecia saber algo mais. O que você sabe sobre isso? Carlos exigiu, a voz cheia de um desespero reprimido. Ela respirou fundo, parecendo buscá-lo, como se tentasse encontrar as palavras certas para explicar. Isabela estava envolvida em algo perigoso. Ela não estava sozinha, Carlos. As cores da sala pareceram desbotar, enquanto Carlos tentava absorver tudo.
A ideia de que Isabela tinha uma vida secreta, cheia de sombras, era insuportável. Do que você está falando? Ele sentiu um nó se formar na garganta. Antes que Rosa pudesse responder, os sons de sirenes começaram a ecoar do lado de fora. Uma parte dele queria ignorar, mas se virou para a janela, onde uma viatura da polícia estacionava em sua entrada. Os policiais desciam rapidamente, como se estivessem atrás de alguém. A adrenalina disparou em suas veias. O que está acontecendo? A voz de Rosa agora estava baixa, pesarosa. Carlos, você precisa saber. Isabela, ela tinha inimigos. O pânico explodiu dentro dele. O que ela queria dizer? Inimigos? Um dos policiais bateu a porta. Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. Rosa olhou fundo nos olhos de Carlos. Um olhar de aviso, um clamor silencioso para que ele ficasse alerta. Estão vindo atrás de respostas, e você é parte disso. O estômago de Carlos se revirou. O que isso significava? Ele estava prestes a descobrir uma realidade que mudaria tudo. Com um último olhar angustiado para Rosa, ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Carlos sentia o coração disparar, as palavras de Rosa ecoando na sua cabeça. Isabela tinha inimigos. O medo se espalhava como fogo dentro dele. Ele sabia que se ouvisse mais, a dor só aumentaria. Mas havia uma pulsão, um chamado entre o desespero e a necessidade de entender a verdade. A porta da frente tinha acabado de se abrir. E dentro daquela sala, cheia de lembranças, algo estava prestes a mudar. Os policiais se aproximaram, e um deles, um homem de cabelos grisalhos, encarou Carlos com seriedade. Carlos, precisamos falar sobre a morte da sua esposa. É urgente. O ambiente estava pesado, as palavras flutuando entre eles como uma tempestade prestes a explodir. O estômago de Carlos revirou. Rosa olhou para ele com um misto de preocupação e esperança. Carlos, escute, Rosa começou, mas Carlos a interrompeu. O que mais você sabe sobre isso? A voz dele soava cortante como uma lâmina afiada. Ele queria saber, precisava saber. O policial ajustou a gravata e olhou furtivamente para Rosa. Essa mulher pode ter informações que são cruciais. As palavras do policial caíram como uma bomba. Carlos virou-se para Rosa, seus olhos refletindo confusão. O que mais ela sabia? O que Isabela lhe contara? A tensão no ar cresceu. Rosa mordeu os lábios, parecendo lutar internamente. Carlos, você precisa entender que a vida da sua esposa era mais complexa do que você pode imaginar. Ela se envolveu com pessoas perigosas. A cada frase que saía de sua boca, cada detalhe que ela revelava tornava sua imagem de Isabela mais nebulosa, mais distante. Os policiais começaram a fazer perguntas, mas Carlos mal ouvia. Ele só conseguia focar no olhar profundo de Rosa, buscando respostas que pareciam flutuar nas sombras. Me diga, Rosa, o que você sabe sobre os inimigos de Isabela? A urgência na voz de Carlos era palpável. Mais um som alto, um barulho de vidro quebrando. Uma janela se estilhaçou e Carlos se viu virando-se em direção à origem do barulho. Um segundo depois, uma figura encapuzada apareceu na porta, com um olhar ameaçador. Não se mexam. A voz era áspera, carregando uma ameaça latente.
O coração de Carlos afundou. Era um invasor, alguém que vinha buscar algo. O que ele queria? O policial avançou, preparado para agir, mas a figura armada apontou uma arma diretamente para os dois. Eu não estou aqui para pegar vocês. Estou aqui para pegar ela. O indicador do invasor se moveu em direção a Rosa, que agora parecia pálida e assustada. Carlos não pôde deixar de pensar em como o mundo que ele conhecia havia desmoronado em questão de minutos. O eco de sua vida perfeita gritava nas suas orelhas. Vá embora! Você não tem nada a ver com isso! Carlos gritou, a adrenalina fazendo cada palavra sair como um tiro. O clima estava instável, todo mundo esperando um movimento. Rosa, com um gesto desesperado, tentou se colocar entre Carlos e o invasor. Não faça isso! Precisamos de ajuda! Disse ela com a voz trêmula. O invasor hesitou, confuso. Você não entende. Eles querem saber tudo. Ele olhou para Rosa enquanto o policial começava a contornar pela lateral, se aproximando lentamente. E então, em um momento que fez o tempo parar, Rosa fez uma revelação que mudaria tudo. Carlos, eu sou a irmã de Isabela. As palavras explodiram como um raio em meio ao caos, atingindo Carlos com força. Ela me procurou porque estava com medo. Nós duas estávamos envolvidas com a mesma pessoa. O impacto da revelação fez o mundo ao redor de Carlos girar. A mulher que estava ali, a mendiga que supostamente elevava seu coração, era mais do que um desconhecido. Era parte de um segredo maior, mais doloroso. O invasor encarou Rosa, a expressão transformada em choque. Você? Você é a irmã dela? A tensão se intensificou, mas ninguém sabia como reagir. O ambiente estava prestes a explodir numa tempestade ainda maior. Carlos sentia que seu mundo havia mudado para sempre. O que mais estava escondido? O que mais ele ainda não sabia? O peso da revelação se tornava insuportável e o tempo parecia escorregar por entre seus dedos. As sombras dançavam e ele sabia que a verdade mais dolorosa ainda estava por vir. Enquanto Carlos processava a revelação de Rosa, o ambiente se tornava uma panela de pressão. O invasor, ainda com a arma em punho, respirava pesadamente, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente. O policial ao lado de Carlos começou a se mover com mais cautela, lentamente tentando cercar o homem encapuzado, mas todos estavam paralisados pela expectativa. O que estava acontecendo? A verdade estava se revelando em camadas, e cada nova informação parecia ser um golpe mais forte que o anterior. Eu sou a irmã dela, Rosa repetiu, seu olhar angustiado cruzando com o de Carlos. O impacto daquela revelação era quase opressivo. Ele sabia que o que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre eles. Era sobre um mundo de segredos entrelaçados, sobre as sombras que se escondiam atrás do sorriso de. Ela estava com medo. A voz de Rosa falhou em um instante de fragilidade. O invasor, surpreso com a nova informação, hesitou. Você não deveria estar aqui. A raiva e a confusão começaram a se misturar em seus olhos, revelando um pânico que parecia estar borbulhando por trás da máscara de ameaças. Carlos sentiu uma onda de esperança. Havia uma brecha, uma maneira de lidar com a situação. Mas antes que ele pudesse articular qualquer plano, o invasor levou a mão livre ao capuz. Carlos ficou paralisado. Com um movimento rápido,
O homem puxou o tecido para baixo, revelando um rosto que congelou o sangue nas veias de Carlos. Era um velho conhecido, Pedro, um antigo sócio de Isabela, alguém que ele achava estar longe do seu mundo, um homem envolto em rumores de corrupção e negócios obscuros. Você? O que você está fazendo aqui? Carlos gaguejou, um nó se formando em seu estômago. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Você não entende. O que ela estava fazendo, tudo isso foi um erro. As palavras de Pedro saíram apressadas, e seu olhar alternava entre Rosa e Carlos, enquanto a arma tremulava. Carlos percebeu que a situação estava desmoronando. Um ciclo de traição e segredos estava prestes a emergir. Ela se meteu em algo que não podia controlar. Agora eles estão vindo atrás dela e de você. Quem são eles? Carlos exigiu, a voz carregada de desespero. Os olhos de Rosa se arregalaram e seu corpo estremeceu. Carlos sentia que algo mais profundo estava em jogo. Antes que Pedro pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora da casa. Era como se o mundo tivesse se quebrado. Silêncio absoluto, seguido pelo barulho de vidros estourando e gritos. Os policiais se viraram, pegos de surpresa. "É uma emboscada!" Um dos oficiais gritou, e o pânico se espalhou como um incêndio. Carlos viu uma sombra atravessando a janela. O invasor estava em sua frente, mas agora havia outros homens, armados, cercando a casa. O desespero tomou conta. "Eles estão aqui!" O coração de Carlos disparou. O que estava acontecendo? Era um jogo de gato e rato, e ele não tinha consciência de como tinha sido empurrado para o centro disso tudo. "Rosa, você precisa me contar tudo agora!" Carlos gritou, mas o som de cascos pesados se aproximando superou sua voz. Olhando para Pedro, ele teve uma ideia. "Nós temos que sair. Precisamos de um plano." Os olhares se cruzaram, e Carlos entendeu que a sobrevivência estava acima de tudo. A tensão se estreitava como um cabo de guerra. Mas Rosa hesitava. "Carlos, eu não posso." A voz dela estava quebrada, cada sílaba carregada de um peso que ele não conseguia compreender. O que mais ela estava escondendo? A necessidade de saber se tornou uma urgência desesperadora. Foi aí que, em meio ao caos, uma nova voz ecoou. "Rosa, me diga onde está o que eles querem." Era uma mulher, emergindo das sombras, com um olhar determinado. Carlos se virou, os olhos arregalados. Ela não era estranha. Ele reconheceu a mulher como a verdadeira amiga de Isabela, alguém que tinha testemunhado coisas que o próprio Carlos ignorava. A revelação que estava prestes a ser feita poderia colocar tudo em jogo, e o choque daquela figura familiar acelerou ainda mais seu coração. Eles querem saber tudo sobre a caixa que Isabela escondeu. A mulher gritou, e Carlos estremeceu. A caixa, o que estava dentro dela? A verdade que poderia arruinar vidas inteiras. Pedro olhou para Rosa, os olhos inquietos. A sala estava prestes a se desmanchar em uma tempestade de revelações, onde cada texto em branco tinha uma história de dor, amor e perdas latentes. E enquanto a adrenalina disparava, Carlos viu que as escolhas que ele faria a seguir não eram apenas sobre sua própria vida,
mas sobre o passado que ele mal conhecia e sobre um futuro que estava se desmoronando diante de seus olhos. Ele sentiu o peso da responsabilidade, um ciclo de erros prestes a se repetir. Qual seria o próximo passo antes que tudo desmoronasse de vez? Enquanto Carlos processava a revelação de Rosa, a tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a estourar. O invasor, agora revelado como Pedro, ainda segurava a arma, suas mãos trêmulas denunciando o nervosismo que o dominava. A mulher que havia emergido das sombras, amiga de Isabela, olhava para todos com um semblante decidido, como se cada segundo contasse. Eu disse: segredos? Traumas? A vida de sua esposa parecia agora ser uma teia de intrigas. O olhar de Rosa era assustado, e isso o preocupava ainda mais. Carlos tentou manter a calma. Pedro, o que você sabe sobre a caixa? Ele queria saber se existia uma saída, se tinha que encarar a verdade absoluta que fosse. Pedro hesitou, os olhos vagando entre os presentes, e então balançou a cabeça como se estivesse tentando se livrar de uma nuvem escura. Todas as respostas estavam com Isabela, mas ela não conseguiu mantê-las seguras. Agora, todo mundo está atrás de você. Não tá vendo? A frase final foi um soco em seu estômago. Essa caçada não era apenas sobre ele, mas sobre um legado sombrio que Isabela tinha deixado. Carlos começou a entender que a história dela era mais complicada do que ele havia percebido. Pedro estava prestes a dizer algo mais quando um barulho ensurdecedor estourou novamente do lado de fora. As sirenes da polícia pareciam mais próximas agora, e Carlos sentiu uma onda de pânico. Carlos, precisamos sair. Ele ouviu a voz da amiga de Isabela gritar. Eles estão cerceando a saída. E como se por um comando silencioso, todos se moveram. Ouvindo os passos pesados e os gritos dos policiais, o ambiente se tornava ensurdecedor. Eles estavam cercados. Rosa puxou Carlos pela mão, tentando arrastá-lo para um canto seguro. Através da confusão, Carlos continuava a olhar para Pedro, cada vez mais inquieto. Você não precisa fazer isso, Pedro. É a sua chance de se redimir. Carlos berrou, a esperança brotando em seu peito. Mas antes que pudesse completar a frase, o homem encapuzado disparou sua arma em direção ao teto. O som do tiro reverberou pela mansão, transformando a tensão em um caos absoluto. E no meio desse barulho, os olhos de Carlos se encontrarão de novo com os de Rosa. Foi nesse instante que ele percebeu. Ela não estava ali apenas por acaso. Rosa, o que você estava escondendo? A pergunta escapuliu com a urgência que ele sentia. Ela hesitou, e a fração de tempo pareceu eterna. De repente, uma expressão de desespero cruzou seu rosto. Carlos, eu não posso. Neste momento, uma explosão de luz invadiu a sala. Um grupo de homens armados invadiu a mansão, gritando ordens e cercando todos. A sala estava agora tomada por sombras e fumaça. Carlos sentiu um frio na barriga. Quem eram eles? Mas o verdadeiro choque veio em um instante crucial. Uma das figuras encapuzadas se virou, e Carlos ficou sem palavras. Era alguém que ele nunca esperava ver. Era sua irmã, Lara, que ele pensava estar em outra cidade,
longe de toda essa confusão. Os olhos dela estavam frios e cheios de raiva. Você não deveria estar aqui, Carlos. Você não sabe o que você desencadeou. As palavras dela cortaram como uma faca. Mas por que você está com eles? As perguntas surgiram como uma avalanche. Sua mente estava em chamas. Lara deu um passo à frente, seu olhar fixo na caixa que ele nem sabia que existia. Aquela caixa não pertence a você, Carlos. Ela contém segredos que mudarão tudo. Sempre mudou. É por isso que Isabela estava envolvida. E agora você também. Carlos estava perdido. O mundo ao seu redor parecia um pesadelo. Ele não só precisava entender a verdade sobre Isabela, mas também descobrir o que a sua própria irmã estava fazendo no meio de tudo isso. E no caos de vozes, gritos e o barulho da polícia, ele percebeu que a maior traição tinha sido de quem menos esperava. O ar ficou pesado com a tensão. O que mais estava por vir? A caixa poderia trazer redenção ou destruição. Qualquer que fosse o caminho à frente, Carlos sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E a última pergunta que martelava em sua cabeça era: até onde ele estaria disposto a ir para desvendar essa verdade? Carlos estava paralisado, com a mente a 1000 por hora. A verdade batia em sua porta e não havia como ignorá-la. Sua irmã, Lara, ali, envolvida em tudo isso. As sirenes da polícia zuniam cada vez mais, penetrando no silêncio tenso que ocupava a sala. Ele olhou para ela, buscando respostas em seus olhos, mas o que viu foi um mar de incertezas e frustração. Você não devia estar aqui, Carlos. Você não tem ideia do que está acontecendo, gritou Lara, a pressão da situação se acumulando em sua voz trêmula. Carlos sentiu seu coração acelerar. Mas eu pensei que... O que você sabe sobre Isabela? O que está acontecendo com ela? Foi quando um grito cortou a confusão. Lara, cuidado! Foi Rosa, desesperada. Carlos virou-se rapidamente. O invasor Pedro havia recuado um passo, os olhos fixos em Lara. Você não deveria ter vindo aqui. Sabia que era uma armadilha. A arma ainda em suas mãos tremia com a tensão crescente. O ambiente parecia vibrar, uma presença pesada se formando entre eles. E tudo explodiu. Lara, com um movimento rápido, puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo. Carlos não entendeu a tempo. Para de tocar dessa coisa! Gritou Pedro. Mas já era tarde demais. Um clipe de metal tilintou, e antes que alguém pudesse reagir, uma forte explosão ecoou contra as paredes da mansão. A onda de choque lançou todos para o chão. O impacto foi brutal. Carlos sentiu uma dor aguda pela cabeça ao colidir com o chão. A fumaça se espalhou rapidamente e ele se arrastou para longe, tentando entender o que estava acontecendo. A cena estava envolta em caos. Gritos, luzes ofuscantes, corpos se movendo em desespero, rosas e movimentações. O silêncio rápido do mundo interno dele se transformou em um turbilhão de vozes e emoções. Quando conseguiu se recompor, encarou Lara. Ela estava assustada, mas sua expressão estava mudada. Você nunca deveria ter descoberto a verdade, Carlos.
Isabela estava se preparando para te proteger. As palavras dela o atingiram como se fossem uma lâmina. Proteger de quê? Ele perguntou, as mãos tremendo. Dos mesmos que estão aqui. Eles estavam atrás dela. Você não sabe, mas a caixa que Isabela guardava era o segredo de uma rede extremamente perigosa. Lara se levantou, seus olhos brilhando em meio à fumaça. E agora, você, Carlos, você também está envolvido. Lá fora, um grupo de policiais estava se aproximando. Mas Carlos sentia que a conversa ali era muito mais urgente. Lara, o que você não me contou? O que mais você esconde? Ele estava prestes a perder o controle. Seu coração batia forte. E então, em um momento de revelação devastadora, Lara olhou para Carlos como se estivesse se despindo de todas as mentiras que havia carregado. Carlos, eu sou a responsável pela morte dela. A confissão a atingiu e por um instante o tempo parou. As palavras dela ecoaram na sala como um relâmpago. Você, o que está dizendo? Carlos sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Sua irmã, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, havia causado a dor que havia ardido em seu coração desde que Isabela partiu. A caixa continha provas do que eu fiz, e agora todos estão atrás de nós. Eu me envolvi em algo que não poderia controlar. Eu nunca quis que isso chegasse até você, mas houve um acidente. A voz dela estava carregada de arrependimento, e Carlos se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. A tensão na sala se tornou insuportável. O que mais tinha sido fabricado da sua revelia? O que mais Lara poderia ter feito? De repente, o medo e a raiva se transformaram em urgência. Ele precisava entender tudo. Ele estava cercado por segredos familiares, traições, e agora por uma situação que poderia custar-lhe a vida. E nas sombras, a figura de Pedro observava com um sorriso enigmático. Você está em um jogo muito maior do que imagina, Carlos. Esse caos é apenas o começo. O que isso significava? Carlos sabia que a vida que pensava ter ainda estava repleta de mentiras. A única pergunta que restava era: até onde ele iria para proteger sua família? E, mais importante, descobrir a verdade que poderia acabar com tudo. As sombras se agigantavam, enquanto ele sentia que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Carlos estava paralisado, com a mente a 1000 por hora. Sua irmã, Lara, revelara que era responsável pela morte de Isabela. As palavras dela ecoaram em sua cabeça, uma explosão de horror. Como você pode dizer isso? O que você quer dizer com responsável? O desespero soava em sua voz, enquanto todas as certezas que tinha sobre sua vida desmoronavam ao seu redor. As pessoas em volta pareciam um borrão. A fumaça ainda pairava no ar, misturando-se aos sons da polícia lá fora. O ambiente estava em caos, mas tudo que Carlos conseguia ver era o rosto de Lara, marcado pela angustiante culpa. Carlos, eu não quis que isso acontecesse. Eu não sabia. Não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Ela estava à beira das lágrimas, mas o efeito era como uma lâmina afiada nos sentimentos dele. Antes que pudesse responder, uma súbita explosão reverberou pelo ar. Uma janela na sala se estilhaçou,
causando um barulho ensurdecedor. Carlos não teve tempo de pensar. O instinto tomou conta. Ele puxou Lara para mais perto, tentando protegê-la. O que estava acontecendo? Os policiais estavam agora em movimento. A tensão se intensificou quando um deles gritou: "Todos para fora, agora!" Mas Carlos não conseguia se mover. A cada segundo, novas informações se acumulavam e sua cabeça girava. O que mais não sabia? Uma figura familiar emergiu das sombras. Era Rosa, com um olhar diferente, mais determinado, menos assustada. "Carlos, precisamos sair!" gritou ela, com um brilho resoluto nos olhos. "Eles estão vindo atrás de você. Mova-se!" O desespero na voz dela provocou uma reação reflexiva. Carlos olhou para Lara, que respirava de forma irregular, e então, rapidamente, decidiu. Tinha que protegê-la. "Vamos!" Carlos gritou, puxando Lara e Rosa com ele em direção à saída. Ao passarem pela porta, uma série de passos pesados ecoou atrás deles. A adrenalina tomava conta de seus corpos enquanto eles corriam pelo corredor escuro. Mas a realidade do que realmente estava acontecendo parecia pressioná-los como uma bainha de ferro. Do lado de fora, o caos era palpável. Polícias gritavam ordens e o som de sirenes preenchia o ar. Carlos se sentia perdido, mas Lara puxou sua mão. "Temos que ir. Não podemos ficar aqui." Ele não tinha escolha. Seguiram para uma viela perto da casa, onde o cheiro de fumaça se misturava ao odor da chuva recente. "Lara, o que você precisa me dizer? O que acontecia entre você e Isabela?" A angústia em sua voz chamava a atenção. A chuva começou a cair, fazendo tudo parecer mais sombrio, mais desesperador. A expressão de Lara mudou. Ela olhou ao seu redor, como se sentisse que as paredes fossem feitas de corrente. "Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou filha de alguém muito poderoso. Nunca quis que você soubesse, mas Isabela se meteu em algo que envolvia o nosso pai. A revelação foi como um soco no estômago." "Nosso pai? Como? Isso tem a ver com a morte dela?" A verdade bateu como um tambor na sua mente. O que deveria ser um alívio agora parecia um labirinto cheio de armadilhas. Ela encontrou a caixa, Carlos. Ela descobriu coisas que poderiam destruir toda a nossa família. E não só a nossa. Você não sabe com quem lidamos. A voz de Lara tremia, e Carlos sentiu uma onda de confusão. O que mais ela estava escondendo? Nesse instante, um barulho forte interrompeu sua conversa. Homens encapuzados vieram na direção deles, armados. "Parem, você não vai a lugar nenhum." O coração de Carlos disparou, e todos os pensamentos se desvaneceram, só restando a luta pela sobrevivência. "Corra!" Carlos gritou, mas algo profundo dentro dele se partiu. Ele sabia que aquele novo choque apenas começara, uma sequência de eventos que mudaria a vida deles para sempre. E foi assim que, à medida que a chuva caía, ele percebeu que a caixa, os segredos e até mesmo a morte de Isabela não eram apenas questões que ele precisava decifrar. Era uma rede intrincada de traições e mentiras, onde cada resposta gerava outras perguntas. E quem deveria estar ao seu lado agora era o maior enigma de todos. A vida deles nunca mais seria a mesma, e ele estava prestes a descobrir até onde o passado deles se entrelaçava com uma realidade muito mais sombria do que podia imaginar. Carlos puxou Lara
e Rosa para mais perto, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava de um plano, mas o barulho dos homens armados se aproximando estava deixando sua cabeça girando. "Corra!" gritou. Carlos sentia que o chão tremia sob seus pés. "Para onde vamos?" ele perguntava, o medo calcando suas palavras. A cada passo, a realidade que conhecia parecia se dissipar como fumaça. "Precisamos nos esconder", disse Lara, puxando-os para um beco lateral. A chuva fina misturava-se às lágrimas que corriam pelo seu rosto, mas o olhar dela transmitia uma determinação inquietante. Ele não sabia o que pensar. Falar sobre segredos, sobre Caixa, sobre sua responsabilidade. Era tudo muito. "O que você sabia, Lara? Por que você não me contou antes?" pressionou. E antes que ela pudesse responder, gritos e tiros começaram a ecoar. Carlos se virou rapidamente e viu uma figura emergir na escuridão. Um dos homens armados. Ele parecia mais ameaçador do que jamais poderia imaginar. "Você não vai escapar!" gritou. Foi então que um choque atravessou o corpo de Carlos. Ele reconheceu o homem. O feição era familiar, mas o que o deixou paralisado foi a voz. "Juliano?" Carlos hesitou, a confusão misturada à raiva. "Juliano, seu melhor amigo, agora era parte disso?" "O que você está fazendo?" gritou Carlos. A raiva transbordava, mas a confusão dominava. Juliano sorriu de forma sombria. "Você realmente pensou que poderia se afastar? Que poderia descobrir tudo isso e ficar impune?" O desespero começou a invadir o coração de Carlos. A traição era como um golpe profundo, mas uma parte dele ainda queria acreditar que havia uma explicação. "Lara, você sabia?" Ele virou-se, os olhos cheios de dor. As palavras dela estavam pesadas. "Carlos, eu não sabia que ele se envolveria. Não sabia que você também estaria nas profundezas disso." Sua voz vacilou enquanto a verdade parecia mais intensa. "Eu não sou apenas seu amigo. Fui instruído a te observar, Carlos", disparou Juliano. A revelação atingiu Carlos como um soco no estômago. "O que você quer de mim?" perguntou, a voz falhando. "É isso que você quer? Me derrubar como fez com Isabela?" "Isabela estava no caminho", disse Juliano. A frieza em sua voz era aterradora. "Ela não deveria ter descoberto sobre a Caixa, e você não deveria saber agora. Sinto muito, mas a sua vida e a dela foram sacrificadas." Carlos sentiu a adrenalina correr em suas veias. A fúria e o pânico se misturavam, pulverizando a linha entre a realidade e o horror que ele estava vivendo. "Você é um traidor. Como pôde fazer isso?" A sala que era sua vida virou uma cena de ação e dor, justo quando a situação parecia que ia explodir. Um estrondo atordou o ar. Um carro da polícia adentra a vicinal, com luzes piscando como um prenúncio de salvação. Mas era confuso, porque a polícia também era uma ameaça. Os homens armados, que tinham que ser contidos, agora estavam em uma emboscada total. "Não se mexam", gritou um policial. A voz deles ecoava em meio ao turbilhão, e Carlos estava prestes a gritar, quando, de repente, as luzes da viatura revelaram uma figura familiar, um rosto que ele nunca esperou ver ali, sua mãe. Ela disparou em direção a Carlos, moldes de amor e dor em uma corrida frenética. "Carlos, meu filho", ela gritou, as lágrimas escorrendo. Mas no fundo,
Uma parte dele ficou paralisada pela confusão. O que sua mãe estava fazendo ali? E por que as sombras ao redor pareciam dançar, como se a vida deles estivesse prestes a mudar de novo? Você não pode ficar aqui, gritou Juliano, enquanto o caos apenas começava a se formar. A revelação da verdade não vinha sola, e o pavor começou a assumir o controle. Entre os ecos de traição e revelações impensas, Carlos percebeu que a vida deles estava em um percurso que não poderia imaginar. E ainda havia mais. O que sua mãe sabia que ele não sabia? A resposta o deixava em estado de choque, mesmo antes de descobrir. Carlos mal conseguia processar a imagem da mãe à sua frente, tão firme, tão real. A chuva caía ao redor, misturando suas lágrimas com as gotas pesadas. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, a voz embargada. Ela se aproximou em passos rápidos. "Carlos, você não deveria ter descoberto isso. É muito perigoso." Mas as palavras dela atravessavam um labirinto de confusão e medo. O que ela sabia? O que tinha a ver com a morte de Isabela? "Você precisa me explicar tudo. O que está acontecendo?" Carlos implorou, seu coração batendo descontroladamente. Juliano, ainda empunhando a arma, olhou para a mãe de Carlos e lançou um sorriso frio. "Olha só, a mãe do menino é uma peça importante neste jogo, não é?" A ironia em sua voz era como veneno. "Cala a boca, Juliano!" gritou Lara, claramente exasperada. "Você não sabe o que está fazendo." A tensão aumentava. A situação chegava em um ponto crítico. E então, ecoando na chuva, um grito cortante rompeu do lado da rua. "É hora de acabar com isso." A voz era de um homem que tinha o poder de parar corações. Carlos se virou, o rosto lívido. Era Ricardo, um antigo amigo de Isabela, mas cujos laços com a família agora eram obscuros e ameaçadores. Ele se aproximava com um punhado de homens ao seu lado, todos armados e impiedosos. "Ricardo, não!" Carlos gritou, tentando proteger sua família. A presença dele trazia um peso horrendo, como se o dia escurecesse instantaneamente. As memórias de Isabela esvoaçavam como fantasmas ao seu redor. "Carlos, você não tem ideia do que eu sei sobre sua família e sobre a verdadeira história de Isabela", Ricardo disse, movendo-se com segurança, como se estivesse em casa. Ele parou a poucos passos de Carlos, a expressão revelando uma mistura de desprezo e controle. "A caixa que você está procurando, o que Isabela escondeu, não é só uma questão de segredos, é uma questão de sobrevivência para todos ao seu redor." As palavras de Ricardo atingiram Carlos como se fossem um murro. Ele olhou para Lara e Rosa, sentindo o terror crescer dentro dele. "O que você sabe, Ricardo? Diga logo." A urgência na voz dele era palpável. "Você não entende, não pode entender. O que sua mãe fez, o que Isabela descobriu, poderia destruir tudo." O tom de Ricardo se tornava cada vez mais insuportável. "E você, Carlos, está no centro disso. E não hesitarei em fazê-lo sofrer se não me der o que eu quero." Foi então que o inesperado aconteceu. A mãe de Carlos, com um olhar explosivo, se posicionou à frente dele. "Você não tem poder aqui, Ricardo. Você pode nos ameaçar, mas eu sei o que você fez." As palavras dela eram como um trono de verdade,
e o choque a transformou em outra mulher. O silêncio que se seguiu era denso, eletricamente carregado. Ricardo hesitou, a expressão de confiança escorregando. Você, o que você sabe? Ele perguntou, a voz tensa, e com um movimento súbito, a mãe de Carlos puxou algo do bolso. Era um documento. O olhar de Carlos se fixou na folha que brilhava sob a luz da viatura da polícia. Este é o acordo que você fez com o pai dele. Você estava sempre mais envolvido do que deixou parecer. Carlos viu a cor desaparecer do rosto de Ricardo. O mundo dele estava prestes a ruir. O que você fez, mãe? Ele mal conseguiu murmurar. As revelações giravam como um furacão, transformando tudo ao seu redor. Enquanto tudo desmoronava, um tiro ecoou em meio ao caos. O coração de Carlos parou. Eles não estavam apenas lutando por suas vidas, mas por uma verdade enterrada sob camadas de mentiras. Ele olhou para Juliano, para Lara, para sua mãe. O que ia acontecer agora? Em meio à confusão gritada, apenas uma pergunta ecoava: quem eles realmente eram e quão longe estariam dispostos a ir para proteger o que realmente importava? As palavras de Ricardo ecoavam na mente de Carlos, ainda atormentado pelas revelações e pela presença de sua mãe no meio de todo aquele caos. A caixa é o futuro de todos nós. O que isso significava? O que mais estava escondido sob aquelas camadas de segredos? Em um movimento rápido, Carlos se virou para Lara. O que você sabe sobre isso? Frustrado, o olhar dele buscava respostas nas profundezas dela. No fundo, ele ainda queria acreditar que existia uma saída, que tudo poderia ser consertado. Ela olhou para ele, chateada e desesperada. Antes que ela pudesse abrir a boca, uma série de tiros ecoou, trazendo à tona um pânico insuportável. Vamos sair daqui! Carlos gritou. Suas mãos estavam trêmulas enquanto puxava sua mãe e Lara para longe de Ricardo e de Juliano, que pareciam prontos para um confronto. O cheiro de pólvora queimava em suas narinas, misturando-se à chuva que continuava a cair. A adrenalina corria em alta velocidade, mas a dor do choque envolvia seu coração. Num ato de instinto, eles começaram a correr pela viela, bem enquanto os gritos de Ricardo ressoavam atrás deles. Você não pode escapar, Carlos. Isto não termina aqui. Os gritos deles se perdiam na distância, mas o medo que Carlos sentia parecia apertar seu peito. As revelações ainda pairavam como nuvens pesadas em sua cabeça. Com o vento forte e a chuva torrencial, eles se movimentaram em direção à segurança incerta que representava qualquer lugar longe de lá. Dentro de um café abandonado, Carlos parou ofegante. O que está acontecendo? O que exatamente sua mãe sabe? A preocupação invadia o olhar dele. A mãe dele respirava pesadamente, mas não hesitou em se manifestar. Carlos, eu só queria te proteger. Sua vida está em risco por causa do que Isabela descobriu. E o que eu fiz foi para impedir que isso chegasse até você. A carga emocional das palavras dela era palpável. Carlos sentia o nó na garganta aumentar. Mas você me deixou fora de tudo.
Eu preciso saber a verdade. Logo, uma luz brilhou quando Lara falou novamente. A caixa tem informações sobre a nossa família, Carlos. Ela pode mostrar todo o envolvimento que nossa mãe teve com pessoas perigosas. Não podemos deixar que caia nas mãos erradas. A voz dela era mais firme do que nunca. Então, um grito distante ecoou na tempestade. O pânico já tomado por eles poderia ser a chave. Carlos segurou a mão de sua mãe e a de Lara com firmeza, decidindo naquele instante: nós vamos descobrir tudo isso juntos. Não podemos deixar que a morte de Isabela e as traições de Juliano e Ricardo sejam em vão. Eles saíram do café e foram em direção à saída da cidade. A chuva diminuía, mas o medo ainda estava presente. Com cada passo, Carlos sentia que, independentemente do que acontecesse, não estariam sozinhos nessa batalha. Porém, à medida que olhavam para o horizonte, uma pergunta inquietante pairava no ar. O que fariam quando finalmente confrontassem os segredos que haviam sido escondidos? A caixa ainda era um mistério, o que ainda poderia ser revelado. E assim, na luz fraca que começava a aparecer atrás das nuvens, Carlos se preparava para o que estava por vir, decidido a enfrentar o futuro, mesmo que isso significasse lidar com as sombras do passado. Agora, se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que